Então, boa noite a todos, uma vez mais. Vamos dar início à nossa palestra prevista para hoje, que tem como título Providência Divina. Não sei se já perceberam que nem sempre aquilo que nós pedimos a Deus obteve êxito. Todos nós acho que já percebemos isso, não é? E quem é que já alguma vez se deu conta de que aquele não que Deus nos estampa, não foi afinal a melhor resposta? Eu já. Acontece que, de um modo geral, nós não apreciamos ainda as respostas negativas. Temos uma certa aversão a tudo o que é não, a tudo o que é negatividade. Mas o certo é que, mesmo o não de Deus, embora de início nos magoe, não é? Nos faça sentir tristes, já nos aconteceu que, passado algum tempo, nós termos depois a certeza de que aquilo que nos aconteceu, que achámos triste, é afinal a melhor decisão que Deus poderia ter tomado para connosco. Diz o ditado popular que Deus escreve certo por linhas tortas, não é? Mas nós hoje vamos tentar juntos ver que, na verdade, Deus escreve certo por linhas certas. Então vamos lá ver se eu sou capaz de vos fazer ver isso. Quando se pega na questão logo número 1 do Livro dos Espíritos, lemos que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Se depois, entretanto, pegarmos num outro livro da codificação, a Gênese, no capítulo 2, não no 1, mas no 2, no item 20, aí se refere que a providência divina é o quê? É a solicitude de Deus para com todos e que ela se manifesta no universo através de leis admiráveis, leis sábias. Então, no fundo, falarmos hoje aqui da providência divina é falarmos do amparo divino. É, no fundo, dizermos que a providência divina é aquela suprema sabedoria com que o Criador conduz tudo e todas as coisas. É o seu cuidado constante para connosco, é aquele zelo incessante que Ele tem, imparável, não é? Esse zelo com que Ele nos apoia, assim como também nós, queiramos ou não queiramos acreditar, mas sabemos que existe o oxigênio em todo o nosso ambiente. Para entendermos a forma de atuação da providência divina, nós temos de compreender também que estamos submetidos às leis de Deus, que estamos envoltos em fluidos de diferentes tipos, assim como envoltos em vibrações energéticas. Nós não podemos esquecer isso. Esses fluidos que eu aqui vos falo, nos quais nós estamos todos assim envolvidos, essas tais vibrações energéticas de diferentes teores, são aquilo que serve de veículo à manifestação da vontade do Criador. Portanto, Ele utiliza-se desses fluidos e dessas vibrações para atuar sobre nós, não é? E nós também para chegarmos a Ele. É por isso que nós muitas vezes até dizemos, não precisamos de fazer as nossas preces em voz alta. Não é? Nós não precisamos disso, porque nós, pelo pensamento, se nos concentrarmos, se nos mostrarmos de boa vontade, nós conseguimos criar esse semblante. Não sei se já vos aconteceu, quando estão em prece, sentirem-se mais iluminados, não é? Nós funcionamos um pouco assim, como o Sol que ilumina o nosso planeta. Tem momentos em que está mais fraco, mais obscurecido, mas quando se intenta a iluminar, ilumina-se efetivamente e consegue espalhar-se e irradiar-se. É claro que nós não nos podemos comparar a Deus, nem à sua providência, não é? Até porque nós conseguimos isso, conseguimos iluminar-nos, conseguimos também entrar em conexão com Ele por meio desses fluidos, dessas vibrações, mas existem diferenças óbvias, não é? Entre Ele e nós, porque os patamares são distintos, são completamente diferentes. Os nossos pensamentos, por exemplo, alcançam só um certo tempo e um espaço, vamos dizer assim. Esse espaço
de acordo com a nossa inferioridade, é um espaço ainda bastante limitado, um espaço, podíamos dizer, circunscrito, enquanto que o pensamento divino abrange todo o universo, não é? Portanto, daí se vê que nós não nos podemos comparar sequer. Mas uma coisa é certa, desde pequeninos que nos dizem que Deus está em toda a parte. Quem não ouviu já isto, não é? Que Deus tudo vê. Também nos diziam isto. Que Deus a tudo preside, mesmo às coisas mais pequeninas. Pois aí reside a sua ação providencial. Porque assim é. Claro que uns não acreditam na sua existência, não é? E outros, talvez até ainda nós, pela nossa inferioridade, pela nossa limitação de entendimento, o que é que pensamos quando pensamos em Deus? Nós achamos que Deus é aquele ser soberano, poderoso, que está lá sentado num certo trono inacessível, não é? Nós imaginamos-lo desta maneira devido precisamente à nossa inferioridade, ao nosso fraco entendimento, que nos impede entender os atributos de Deus e a forma como Ele age sobre nós, sobre todas as coisas. Então, para nós, que somos criancinhas ainda em termos espirituais, imaginamos-lo à nossa semelhança. É mais fácil nós imaginarmos-lo à nossa semelhança. É mais fácil, por exemplo, nós adorarmos a figura de um Deus como se fosse uma imagem, não é? Como fazemos muitas vezes com os santos, e acreditar que Ele, assim, de repente, é que lança aquele seu olhar sobre nós, não é? Lá do alto, a fim de saber o que é que nós andamos aqui a fazer, o que é que nós andamos aqui a pensar. Mas não é assim, porque nós estamos sempre em comunhão, nós fazemos também parte. Se voltarmos ao livro da Gênesis, ao capítulo 2, ao mesmo capítulo que eu falei atrás, nós vemos que naquele ponto do item 20, os Espíritos nos esclarecem de que os nossos pensamentos são, afinal de contas, como os sons de um sino. Quando nós batemos o sino, os nossos pensamentos também vibram, não é? Assim como o sino. Então, as nossas preces, como eu disse, não precisam de ser ditas em tom de voz ecoante, para que sejam entendidas, para que cheguem lá ao alto, como nós imaginamos, porque Deus está efetivamente em toda a parte. E os nossos pensamentos repercutem-se neles, mas de uma forma muito natural. Não é com aquele pensamento que nós ainda temos de que existem patamares, que Ele está lá e nós estamos aqui, não é? Ele de vez em quando é que se vira cá para baixo e nós então aí temos de tomar mais cuidado. Se temos de tomar cuidado, devemos tomar sempre, não é? Como eu disse, nós estamos em constante envolvência fluídica com Ele. Então é verdade também que quando nos diziam que Ele tudo vê, que Ele tudo escuta, que Ele tudo sabe, é um facto. Porque é impossível nós escondermos-lhe as nossas ações, os nossos pensamentos. É provavelmente por isso que Jesus até fez questão de nos deixar aquela célebre frase de que nós estamos plenamente envolvidos nele. Olhem, eu também a apontar para cima, a imaginá-lo lá em cima, vejam. Assim como Ele também está envolvido em nós. Estas as palavras do Cristo. Só que aos nossos olhos ainda físicos, né? Aos nossos olhos também ainda muito limitados, nós assim no nosso dia-a-dia, no panorama da nossa vida, nós quando começamos a ver as coisas a ocorrer, o que dizemos? Foi coincidência. Aquilo que aconteceu foi mera coincidência. Ou então dizemos, mas é por sorte. E atribuímos as coisas que acontecem à coincidência, ou à sorte, ou até à má sorte também, não é? Mas, na verdade, a providência divina é isso tudo e muito mais, não é? Porque é o tal amparo, o tal sustento, a tal ajuda que está sempre presente, assim como eu disse, como o oxigênio também o está e nós não o vemos, mas sabemos que ele existe. A sua ação, a ação divina, tem ainda mais uma particularidade. É que, para além de tudo enxergar, de ser misericordiosa para com todos nós, é sempre soberana e, acima de tudo, é justa. E aí é que nos dói. Porque nós lembramos-nos de Santa Bárbara quando troveja. De resto, não nos lembramos. Ou seja, este é um ditado também popular para dizer que nós lembramos-nos de Deus, mas quando nos interessa ainda, não é? Quando não nos interessa, mais facilmente o esquecemos.
Quando o esquecemos, seguimos a nossa vida dentro daquilo que nós consideramos normal, fazendo aquilo que nos convém. Mas nem sempre aquilo que nos convém é o certo, é o que está, não é, aquilo que por direito deveríamos fazer aos outros. Nós nem sempre correspondemos a uma das leis, que é de amar o próximo e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Depois as coisas começam a surgir na nossa vida, assim um pouco atabalhoadas, não é? Um pouco assim, mais para o campo do negativo. Então aí assustamos-nos e, tal como crianças, novamente, volvemos-nos para Deus e pedimos-lhe socorro, amparo, proteção. Deus não castiga, obviamente, mas, como eu disse, é soberanamente justo. Então, vai agir connosco com toda a sua justiça. E disso nós não escapamos. Claro que, com tudo isto, nós vemos que na vida nada é por acaso. Nós já dizemos aqui muitas vezes que nada é por acaso. Porquê? Porque tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. Deus não deixaria nem nenhum filho ao acaso, não é? Mas também não permitiria que certas coisas acontecessem só porque nós queremos, não é? Só porque estamos à nossa vontade. Então Deus, como um Pai amoroso que é, como um Pai justo que é, não só nos ampara, não só nos sustenta, não só nos protege sempre e de forma incessante, como até nos imprimiu na consciência as suas leis, no seu mais justo e mais elevado sentido. Se as escutamos, se as ignoramos, agora já é connosco. Mas que as temos, temos. Até porque, mesmo que não tenhamos recebido grande educação, todos nós sabemos quando estamos a fazer asneira ou quando estamos a fazer alguma coisa boa, não é? Então, na sua essência, na essência divina, nós comprovamos que Ele realmente é infinitamente justo e é infinitamente bom, porque Ele tratou de todos os pormenores, não é? Além de nos imprimir na consciência as suas leis, para nós sabermos discernir o que está certo e o que está errado, Ele até nos confiou Jesus, para que nos viesse conduzir, para que nos viesse ajudar através dos séculos. Mas nós não fizemos muito isso até agora. Já lá vão mais de 2000 anos. Já mais de 2000 anos se passaram e nós ainda não sabemos sequer, eu não vou falar em passos, eu vou falar de nós, não sabemos sequer gerir o que nos vai do pensamento até à boca. Nós não sabemos ainda sequer medir as nossas palavras. Nós não sabemos sequer controlar o que vai daqui até às nossas mãos, aos nossos gestos, às nossas atitudes. Então nós vemos o quanto ainda estamos distantes da perfeição. Mas isto não significa que não esteja aqui, não é? Ao nosso cuidado, a sabedoria necessária para nos desenrascarmos, para evoluirmos, para progredirmos. E olhem que o caminho daqui até aqui parece bem curto, não é? Ou daqui até aqui também não é nada distante. Isto deixa-nos a pensar. E além disso, falando agora assim da nossa vida, do nosso panorama diário, se nós não sabemos sequer medir os nossos pensamentos e gerenciá-los de forma equilibrada, vejam o que nós fazemos diante dos nossos problemas. Aí, minha Nossa Senhora, não é? Ou seja, nós depressa duvidamos. Duvidamos de Deus, duvidamos logo do seu auxílio, negamos sequer a sua existência. E qual providência divina, qual quê? É o que nós costumamos dizer, não é? Nós até costumamos utilizar expressões do género: onde estava Deus naquela hora? Ai, se Deus existe, porque já estamos sequer a dizer que pode até não existir, não é? Como é que pode Deus permitir que tal coisa aconteça? Quem é que ainda nunca disse isto? Eu, tantas vezes.
Não precisam dizer, porque eu própria falo por mim. Mas Deus é perfeito, tal como Ele é. E Ele jamais haveria de querer o mal dos seus filhos. Se nós nos tornamos infelizes, é porque somos nós que ainda teimamos em não cumprir com as suas leis, em não ouvir a consciência. Então, nos momentos difíceis que todos nós temos, fazem parte do nosso percurso, não é? Porque nos surgem, não por castigo, mas por necessidade, para que nós cresçamos, não é? Ou então porque nos surgem também por resultado do nosso livre-arbítrio, porque o temos, que é a tal liberdade que Deus nos concedeu quando nos criou, não é? Nós mais facilmente, mais rapidamente, o que fazemos é atribuirmos as culpas, ou aos que estão à nossa volta, ou então a Deus. Em última instância, Ele é que tem as costas largas. Passa a expressão, não é? Porque atribuir culpas é simples, é rápido, e até nem dói nada. E fica logo ali o assunto arrumado. Mas vocês já alguma vez pararam para contemplar o mundo que nos rodeia? Nunca tiveram assim daqueles momentos em que estamos a apreciar a nossa família, por exemplo? Ou a apreciar a própria natureza, não é? Nós fazemos isso até muito poucas vezes. Mas se o fizéssemos com maior frequência, talvez também estivesse mais ativo aqui no nosso pensamento esse reconhecimento de que lhe devemos, o reconhecimento do seu amor infinito por todos nós, não é? Então, claro que existem misérias ainda e nós se pararmos para observar também veremos misérias. Já não vos peço para olharmos para as partes mais diminuídas da nossa humanidade, não é? Para as deficiências da nossa humanidade. Mas para contemplarmos. O próprio Emmanuel nos convida a contemplar. E a par das misérias que possam ainda existir, nós também, se nos pusermos assim a olhar, também vemos. Se for de noite, por exemplo, quem olha ao céu, certamente verá os astros a clarear o céu noturno. Quem estiver na natureza, mesmo que seja assim num lugar mais sombrio, vai ver que as flores são quem valorizam esses espaços. Quem for à escola, eu falo por mim, pronto, obviamente, não é? Vê professores a tentar desfazer as sombras da ignorância. Quem vai ao hospital, se separar um bocadinho e olhar para toda aquela azáfama, para toda aquela correria, vê os profissionais, de certeza, os profissionais de saúde a sanar as doenças, ou pelo menos a procurar saná-las, não é? E vemos um pouco por toda a parte outras tantas coisas que merecem ser olhadas. Vemos almas generosas, por exemplo, a socorrer quem necessita. Vemos aí, em todos esses pormenores, em todas essas circunstâncias e situações, o amor do Pai, que está por todo o lado. Porque Ele atua também, utilizando-nos. E nós fazemos parte dessa atuação. Então Ele atua não só para extinguir as situações deprimentes da natureza, como também para diminuir todas as condições inferiores da nossa humanidade. Deus ocupa-se o tempo inteiro. E ocupa-se com todos, não apenas com alguns. Porque nós ainda temos também este conceito errado de que uns são filhos de Deus e de que outros parece que não são. Nós ainda vivemos um pouco limitados a pensar desta forma. Mas temos que nos deixar disso. Retirar esse casaco que nós vestimos, a servir-nos como que de proteção para nós mesmos e vermos as coisas como elas são. E o Espiritismo permite-nos ver as coisas como elas verdadeiramente são. E ainda bem. Deus ocupa-se de tudo aquilo que Ele criou. Por mais pequenino que seja determinada coisa, determinada pessoa, nada para a sua bondade é destituída de valor. Então nós não devemos acusá-lo, porque proteção, socorro, ajuda, nunca nos falta. Mesmo que nós não consigamos ver de imediato, está lá, está presente. Não nos podemos esquecer de que estamos todos vinculados a Ele, mas que também estamos todos vinculados aos resultados das nossas ações. Ou seja, nós estamos todos vinculados às consequências do nosso livre-arbítrio. E que se determinadas coisas nos acontecem hoje, estão certamente relacionadas com as ações do passado.
ou até mesmo com ações do presente, que têm logo, de imediato, não é, uma repercussão. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus, às suas consequências. Nós é que muitas vezes violamos as suas leis, não é? Por isso é que também se diz muito no Espiritismo, e se não fosse o Espiritismo, o próprio Jesus o dizia, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. E ela coaduna-se de acordo com aquilo que nós semeamos. Pois se semeamos o bem, não haveremos de colher o mal. Mas se semeamos o mal, não será lógico colher também dele? Isto dá-nos que pensar, não é? Pois é. E no meio de tudo isto, está Deus a envolver-nos constantemente, a amparar-nos, a ajudar-nos, a intuir-nos. Se não nos intui com maior capacidade, é porque nós mesmos, pelas nossas vibrações, pelos nossos pensamentos, não nos aproximamos desse nível que consegue captar essas boas vibrações que Ele incessantemente tenta fazer com que cheguem até nós. Então Deus utiliza-se de todas as mais diversas maneiras para nos ajudar. Só que Ele também não fica à espera, aliás, Ele não deseja, não quer que nós estejamos ali inativos. Percebem? O nosso papel é um papel ativo e não inativo. Deus não quer que nós fiquemos ali passivamente à espera da famosa graça divina. Porque esse não é o propósito da nossa vida aqui. Para crescermos, para evoluirmos, para nos melhorarmos, nós precisamos de impor a nós mesmos metas, esforços, de incorrermos nesse sentido. Porque senão, onde estaria o mérito para cada um de nós? Em parte alguma, não é? Então Deus, como eu disse, quer que nós sejamos perseverantes, que façamos os tais esforços. Porque só assim é que nós um dia, mais lá adiante, ainda não agora, não tenhamos ilusões, alcançaremos a tal felicidade, esse conceito que nós também criamos, não é? De bem-estar em todos os sentidos. Só mais adiante é que nós conseguiremos. Mas se nos detivermos ainda na mesma, a achar que o outro é que é culpado, que Deus não existe porque não atua, não ajuda, não vejo a ajuda em mim. Se nós nada fizermos, só estamos vamos dizer assim, a dar continuidade a este mesmo panorama. Então, nós vemos com tudo isto que estamos cá com um propósito, ponto número 1. E que todos os dias, ponto número 2, são uma bênção. E ponto número 3, todos os dias são ainda a ocasião de semearmos. E ponto número 4, não podemos esquecer que todos os dias são também uma ótima ocasião para nós colhermos. Não podemos esquecer isso. Então cada um fixa o seu próprio destino, porque o destino não é assim uma coisa. Já estávamos destinados e agora pronto. Não. Nós é que fixamos o nosso próprio destino, nós é que nos preparamos hoje para as alegrias ou para os sofrimentos. E hoje já sofremos também. Um pouco. Em parte, pelas atuações que já tivemos, não é? Claro que a misericórdia divina existe, não é? É a sua providência divina, que é misericordiosa em todos os tempos. Sempre, não é? E como eu disse, ela funciona não só como um ato misericordioso para connosco, que até muitas vezes não tínhamos mérito para ser ajudados, vamos dizer assim, ou não nos esforçámos o suficiente para merecer aquela ajuda, mas Ele ajuda. E é ao mesmo tempo uma forma de justiça. Providência funciona também como uma forma de justiça. Mas isto não quer dizer que se temos a misericórdia por um lado e se temos a justiça pelo outro, e nós estamos para aqui, entregues à nossa própria sorte. Não, não é isso, não é? Haverá sempre, como eu já disse, o tal amparo, a tal proteção, o tal socorro, até para aquelas situações mais deploráveis. Mas a lei divina, essa terá que se cumprir. Dessa nós não escapamos. Então, além da assistência de Deus, cada um de nós recebeu um determinado número de talentos. Vejam como Deus é misericordioso. Ele não só nos ampara,
não é? Com a tal providência divina, com os seus cuidados diários e incessantes. Não é? Não só nos ajuda, mesmo que nós não o sintamos, mesmo que nós não acreditemos, até mesmo para quem não acredita nele, ele está presente, não é? Porque nós, no fundo, também fazemos parte daquilo que ele é, não é? Da sua essência. Mas, ao mesmo tempo, ele deu-nos, confiou-nos o seu Filho, Jesus, para nos vir guiar, para nos servir como modelo, para nos ajudar. Imprimiu na nossa consciência as suas leis, tantas tentativas que ele já fez. E ainda nos atribuiu alguns talentos. Para quê? Todos nós temos assim uma espécie de vantagens, não é? Com relação a outras pessoas, uma espécie de aptidões a mais, não é? Com relação às outras pessoas. Para quê? Porque Deus sabe que nós precisamos desses talentos para progredirmos. Então Ele dá-nos, a cada um de nós, aquilo que nós precisamos. Lá está. Nada é deixado ao acaso. Só que acontece que com tudo isso que Ele nos dá, com todas estas ajudas, não é? Hoje já não está Jesus aqui presente em termos físicos, mas temos a sua mensagem, temos o Espiritismo aqui para nos consolar, para nos ajudar, para nos fazer levar para a frente, não é? Para não nos deixar esmorecer, também para nos esclarecer. Mas mesmo com tudo isto, nós não podemos esquecer que é preciso movimentar os tais talentos. É porque acontece ainda que muitas vezes nós até sabemos que temos capacidade, mas não fazemos nada. Não colocamos os tais talentos na prática do bem. Então não avançamos, não nos aperfeiçoamos. Cabe a cada um saber utilizar os seus próprios talentos. Mas será que o temos feito? Se calhar a noite de hoje também é propícia para pensarmos nisso. O que é que eu tenho feito com aquilo que eu possuo? Com as minhas virtudes, com os tais meus talentos? Tenho-os colocado em ação? Ou mantenho-me adormecido na tal posição de aguardar que a graça divina venha para me ajudar? Emmanuel tem um livro que se chama Agora é o Tempo, nem de propósito, não é? E nesse livro ele diz-nos assim: hoje é o tempo. Ontem foste o que eras. Amanhã serás o que fizeres de ti. Hoje, porém, és o que és. Por isso mesmo, não te detenhas, ou seja, não permaneças aí, não fiques aí. Aproveita agora para realizar o bem que deves e que já possas fazer. Então é o tal convite que o próprio Emmanuel nos aconselha a tomar, não é? A arregaçar os braços, a libertar-nos destes atavismos e avançarmos. Nós avançamos. Só que avançamos de outra maneira, querem ver? Eu mesma dou comigo a avançar dessa maneira diariamente. Sim, porque eu venho aqui falar convosco hoje, mas eu incluo em tudo aquilo que eu estou aqui a dizer. Nós não vivemos demasiadamente imersos, não é? Naquele ritmo acelerado. Vivemos cada vez mais. Então agora que se antecede o Natal, pior ainda. Parece que o tempo não chega para nada, não é? Nós vivemos numa correria autêntica. Até parece que vivemos numa luta contra o tempo. Não é? Daí a expressão. Nesta luta contra o tempo, em que parece que todos vivemos, neste tal ritmo acelerado em que todos estamos imersos, vejam só. Temos dois panoramas. Uns vivem nas memórias do passado. Transformam essas memórias em autênticas prisões de nostalgia, de mágoa, de remorso. Essas prisões, essas correntes, né, do passado, impedem essas pessoas de realizar novas experiências. Dificultam a caminhada presente. Então precisamos ter cuidado se somos desses que vivemos no passado. Outros, os do outro lado do panorama, talvez eu até me inclua mais nesses, né?
passamos o tempo a sonhar ou então a fazer previsões do futuro. E torturamos-nos. Torturamos a nossa própria alma com isso. Daí aquele fenómeno tão conhecido de ansiedade, não é? Em que todos já vivemos. Porque ainda as coisas não aconteceram e nós já estamos a antecipar. Ainda não sabemos se vai ser bom, excelente, e nós, se for preciso, já estamos a ver os aspectos negativos todos, não é? Tudo. Já estamos ali a delinear o futuro, quando o futuro ainda não aconteceu, não é? Mas voltando às palavras de Emmanuel, ele diz-nos assim: é apenas no tempo de hoje que dispomos da faculdade de escolher e realizar. O passado é a origem da nossa realidade atual. Lá está o que fizemos, aquilo que semeámos, é aquilo que hoje estamos a colher. O futuro será a consequência daquilo que fizermos nessa mesma realidade. Isto significa que nós não deveríamos permitir que a nossa mente, os nossos pensamentos, se centralizassem nem num, nem no outro, ou seja, nem no passado, nem no futuro, apesar da importância deles os dois, certo? Porque é na bênção do tempo presente que nós podemos reconstruir e ao mesmo tempo, podemos reconstruir aquilo que nós já fomos e ao mesmo tempo construir aquilo que nós seremos. E isto é que é o mais importante. Daí a importância de nós vivermos no presente. Cada vez vivermos mais o agora. E esquecermos um pouco o passado, porque o que lá vai, lá vai. E nós já não podemos modificar o que aconteceu. Achamos é que temos poder ainda para modificar o que ainda aí vem. E até temos, de certa maneira. Mas para isso, precisamos de nos impulsionar no agora. Ou seja, de agir agora. De fazer agora. E não de ficar naquela expectativa do que é que aí vem, não é? Então, neste período que nós estamos a viver agora, de final de ano, da época do Natal, este período que marca o fim, sobretudo, de um ano e o início de outro, que tal aplicarmos estas reflexões de hoje, estes conselhos de Emmanuel, e nos decidirmos a modificar a nossa vida? As metas, aquelas propostas que nós costumamos fazer, não é? De mudança, de um certo comportamento, são muito dignas. Fazem-nos bem, não é? É bom tê-las. Porque essas metas, essa tal disposição em modificarmos alguma coisa para melhor, revela em nós já uma certa disposição, uma vontade interior de nós nos melhorarmos. Mas se nós continuarmos, agora que vamos para 2021, e olhem que diziam que não passávamos do 2000, mas vamos para 2021. Mas se nós continuarmos nesse 2021, a situar as nossas intenções indefinidamente, num futuro, num depois vê-se, num amanhã começo, para a semana talvez, este mês não me dá jeito, não é? Todas as tais metas que nós sabemos, porque nós sabemos, a nossa consciência nos chama a atenção, que nós sabemos que precisamos tomar, que nós precisamos de enverdar, de colocar em prática, passarão não a metas, mas a simples ideais, aqueles ideais brilhantes que ficam assim a parar só no ar, não é? Que deixam de fazer sentido até. Ou seja, os tais ideais que não se concretizaram na nossa vida. Por isso é que nós vemos algumas pessoas que têm a sorte, a sorte passa assim entre aspas, não é? De chegar, ter uma vida longa, não é? De chegar a uma certa idade, mas depois olham para trás e dizem: ai, se eu soubesse o que sei hoje. Ai, porque é que eu não fiz determinadas coisas, não é? Podia ter feito, assim como nós. Vamos sempre a tempo, certo? Então precisamos disso e precisamos de meditar mais nesta necessidade de acreditar efetivamente de que Deus existe, de que nos ampara, de que nos sustenta, de que Ele tudo faz por nós e nós precisamos também de fazer a nossa parte. Há pouco, e olhem que isto já vai nas crianças, a minha filha dizia-me: ai mãe, está-me tudo a correr tão bem que eu até estou com receio que isto mude. E eu disse-lhe: não tens por que recear. Porque lá está. Porque Deus ampara.
de um lado, e tu estás a fazer a tua parte. Estás simplesmente a colher os frutos do teu esforço. Este conselho que lhe dei serve para mim, noutras situações, e serve para todos nós. E serve perfeitamente para a nossa palestra de hoje aqui. Não é? Então, antes de terminarmos, porque faltam 10 minutos e não vos quero amassar mais, se me permitirem, eu vou contar-vos uma história. Então, conta-se. Foi uma história que eu encontrei agora na altura da pesquisa para esta palestra. Conta-se que um certo conquistador mongol, com o nome Gengis Khan, que ele tinha um animal de estimação. Era um falcão. E esse conquistador costumava sair, tinha o hábito, pronto, de sair com o seu falcão, todo, não é, pomposo, para ir caçar. Aquele falcão era para ele o seu amigo inseparável. Vejam, amigo inseparável. Mas certo dia, numa das suas caminhadas ou caçadas, não é, em que levava o falcão como sua companhia, ele sentiu imensa sede. Também eu estou a sentir uma pouca. Ele aproximou-se então de um rochedo e viu que naquele rochedo havia um fio de água. E, claro, era límpida. Ele disse, olha, vou beber daqui água. Tomou da sua taça, porque também se fazia sempre acompanhar de uma taça, não fosse ele um grande conquistador, não é? Encheu-a e levou-a até aos seus lábios. Só que naquele instante, o falcão atirou-se contra a taça e aquele líquido precioso, que já não era muito, não é? Caiu ao chão. Gengis Khan fez tal e qual como nós. Irritou-se. Levou a taça novamente àquele fio da água, tornou a encher. Mas de novo, o seu falcão investiu contra ele, não é? Bateu-lhe na mão, fazendo com que caísse novamente aquela taça, com que novamente se perdesse aquela água. Desta vez, Gengis Khan já não foi apenas um homem irritado, não é? Tornou-se um homem irado, não é? Possuído, como nós às vezes dizemos. E chateadíssimo com a atitude do seu falcão, ele olhou para ele e disse-lhe, olha que eu vou tornar a encher a taça. Se tu a derrubares outra vez, impedindo que eu beba desta água, tu perdes a tua vida. E claro, não tem mãos a medir. Com a sua mão direita, pegou logo na espada, né? E com a outra, com a esquerda, a tentar colocar a água naquele fio, naquele percurso de água, não é? Para ver se conseguia encher a sua taça. Só que no exato momento em que ele levava aos lábios, pela terceira vez, aquele copo de água, o falcão voou ainda mais rápido e lhe derrubou a taça. E Gengis Khan foi impiedoso, tal como nós às vezes somos quando estamos irados, não é? Utilizou-se da espada e em pleno ar cortou a cabeça àquele falcão. Caiu logo ali, claro, obviamente morto, não é? E a raiva, como era muita, não só lhe fez aquilo, como ainda lhe deu um pontapé e atirou com ele para bem longe. Chateado, ainda bastante chateado, ainda por cima porque a taça também ficou partida, não é? Ele decidiu-se a subir mais umas pedras para beber de um ponto mais alto, porque imaginou logo, bem, se aqui há água mais acima, deve haver também, não é? E assim fez. Mas qual não foi a sua surpresa? Quando ele chegou lá mais acima daquele rochedo, ele descobriu presa naquelas pedras, bem no meio daquela nascente, uma enorme cobra venenosa. Então ele nesse instante é que percebeu que o falcão que ele havia decepado estava apenas a tentar salvar-lhe a vida. Porque se ele tivesse bebido daquela água contaminada, certamente teria ou adoecido ou até morrido. Aí é que ele já lamentou aquele gesto, mas já era tarde demais. E eram amigos inseparáveis. E nós daqui vemos o que nós somos capazes de fazer até a um amigo inseparável. Assim somos nós muitas vezes, não é? E isto tudo o que é? Esta história porquê? Porque aqui também está expressa a providência divina. A providência divina são estes pormenores, em que Deus atua para se estabelecer connosco uma forma de auxílio.
Então ele utiliza-se, como eu disse lá atrás, de todos os meios possíveis e mais alguns. É por isso que nós muitas vezes dizemos que Deus escreve certo por linhas tortas, porque às vezes parecem assim umas coisas meias travessas. Mas Deus sabe o que faz. Nós não é que não o entendemos. Nós até pelo contrário, revoltamos-nos, que foi o que fez Gengis Khan, não é? Com relação ao seu falcão. Então a presença de Deus nas nossas vidas está sempre. E muitas vezes está até precisamente ou numa palestra que nos traz ou que nos faz ver uma coisa que nós nunca tínhamos visto, ou através dos conselhos dos nossos familiares, dos nossos amigos. Quando eles vêm para nos dizer alguma coisa que nós precisamos de ouvir, não é? Nós o que fazemos? Irritamos-nos também. Não queremos ouvir, batemos com a porta, dizemos logo, tu não és meu amigo, porque se fosses meu amigo não me dizias tal coisa. Não é? É as nossas atitudes. É a nossa inferioridade ainda. De outras vezes, que faz Deus? Se desta vez Deus utilizou aquele falcão para ajudar Gengis Khan, aquele conquistador, e ele ignorou todas aquelas ajudas e tomou aquela atitude. Assim também de outras vezes, agora voltando um bocadinho para a nossa realidade atual, também Deus faz o mesmo para connosco, não é? Ajuda-nos, porque Deus faz com que, até naqueles momentos, por exemplo, em que temos que embarcar e não embarcamos, não é? Ou que era para recebermos um prémio e não recebemos e ficamos muito chateados com isso, não é? Ou que perdemos um emprego e não percebemos porquê, mas depois também não reconhecemos mais adiante que afinal estava um outro bem melhor à nossa espera. Então são mecanismos, não é? É a tal providência divina a atuar constantemente para que tudo na nossa vida se desenvolva, não é? É assim também acontece quando, por exemplo, nós vamos para sair de casa ou já estamos no trânsito. E acontece, olha, a mim acontece-me até uma coisa muito engraçada. É quando eu estou mais nervosa, não sei se vos acontece a vocês, quando eu estou mais nervosa aparece-me sempre um empata na frente. Não é? E eu agora, graças ao Espiritismo, e devo agradecer, eu começo a perceber cada vez mais que é a providência divina em atuação. Porque nós, quando estamos chateados e apressados, não é? Temos tendência para carregar a fundo no pedal, no acelerador. Mas nos dispomos a que aconteça alguma coisa ruim. A que se cause um acidente, não é? Ou que causemos um acidente a alguém. Pois a providência divina atua de imediato. Ele bem sabe que eu não sou grande condutora. Ele coloca-me sempre um metal à frente. Ou é um trator, ou é um caminhão. Ou seja, é uma forma dele me dizer: acalma-te, respira, aproveita que tens aqui, né, esta presença na tua frente e que não te podes livrar dela, para respirares fundo, para te acalmares, para voltares ao equilíbrio, para conduzires devidamente, para te deixares destas aventuras, porque tu nem sequer tens habilidade para te meteres em grandes aventuras. Então eu assim faço, já me lembro muitas vezes disso, porque já reparei que é automático. Quanto mais pressa eu tiver, mais certo é eu apanhar ali alguém à minha frente, não é? Então eu já percebi que aquilo é uma chamada de atenção, é uma forma de ajuda indireta para que eu abrande. Não só abrande em termos de condução, mas para que abrande também em termos mentais. Então a ajuda está realmente presente, não é? Assim como também, por exemplo, também nos acontece, nós, não sei se também já vos aconteceu, não é? Pararmos ou alguma coisa nos acontecer que nos fez ou desviar do caminho ou que não nos fez sair a horas e precisamente aquela atrapalhação que não nos deixou sair a horas foi aquela atrapalhação que nos evitou estarmos envolvidos no tal acidente mais adiante, por onde nós depois íamos passar. Também acho que já alguém se revê nisso, não é? Não será também aí a mão de Deus a agir, a dizer-nos o que é melhor para nós, a tentar ajudar-nos de todas as formas e maneiras? Nós precisamos é escutá-lo mais, estarmos mais envolvidos com ele. Então, estejamos mais atentos, que busquemos entender as suas pequenas, mas valiosas mensagens, porque ele nos as envia e em todas as horas. Não nos irritemos tanto.
Porque da irritação só saem resultados, ou atitudes, ou gestos, ou palavras, como aquelas da história de Gengis Khan. Não nos alteremos, porque com isso só nos desgastamos a nós próprios.